Muito boa tarde. Hoje nós estamos sempre adiantados, já estamos no segundo momento. Sibeli apresenta a ilustríssima professora que vai palestrar o importante filosofar. É contigo, Sibeli. A professora Loisiana de Lima tem formação em licenciatura plena em filosofia, é especialista em gestão e supervisão escolar e epistemologia, mestre em filosofia e educação na UFP e técnica de ensino-aprendizagem e gestão, professora de filosofia do Instituto Dom Barreto e SEB Colégio. Muitíssimo obrigado, boa tarde, fica à vontade. Conceita um pouquinho como é que a filosofia entrou na sua vida, antes de iniciar a nossa entrevista. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos assistindo. Bem, eu costumo dizer que a filosofia entrou na minha vida por acaso. Foi por acaso. Né? Meu primeiro vestibular eu fiz para Direito, comecei, não me identifiquei, deixei, cursei pouquíssimo, acho que um semestre, e aí no ano seguinte eu fiz o vestibular para Filosofia. Eu não sabia o que era filosofia. Quando eu fiz o ensino médio, não tinha disciplina de filosofia. E aí passei, fui cursando, fui me apaixonando pelo curso e fiquei na filosofia e estou até hoje, há quase 25 anos. Assim, é uma disciplina de extrema importância, né? Que as escolas têm que aprimorar mais, têm que reviver esse momento, porque filosofia é a mãe de toda filosofia, até para quem não sabe, né? É verdade. Por isso que a gente representa que o pai. Tem vários pais de filosofia. Quem é o pai mesmo, verdadeiro? Um diz que é o Sócrates, outro diz que é o Império, quem é a pessoa meio mais responsável? Pronto, perfeita a tua pergunta, excelente colocação. Na verdade, quando a gente fala de filosofia, a gente fala de vários períodos na história da filosofia, né? Os primeiros filósofos, eles foram chamados pré-socráticos. São aqueles que foram tentar compreender a origem do universo, a origem da vida, a origem do cosmos, né? Os pré-socráticos. E a gente costuma dizer que o Sócrates, ele foi um divisor de águas dentro da filosofia, porque antes do Sócrates queria se compreender a origem da vida, das coisas. A partir de Sócrates, ele diz: mas o que adianta eu saber de onde eu vim se eu sequer sei quem eu sou? Então, Sócrates ele coloca o homem e tudo aquilo que diz respeito ao homem, a vida na polis, né, na cidade, a questão da ética, da política e por aí vai. Então, eu acredito que o Sócrates ele foi o pontapé inicial nessa nossa forma de pensar hoje. Quais são os principais desafios da filosofia na sociedade contemporânea de hoje, nessa evolução dos tempos? Perfeito. A filosofia, desde sempre, ela sofreu muito preconceito e sofre até hoje, né? Nas escolas, por parte dos alunos especialmente, porque você sabe que um caso, o aluno vai fazer uma prova. Nesse dia ele tem prova de filosofia e física. O aluno vai preferir estudar o quê? A física. A física. Por quê? Porque ele pensa assim: aí eu tenho que resolver logo o meu problema com a física, a filosofia, daqui para o final do ano eu vou dando um jeito. Só que o aluno que pensa assim, ele está enganado. O Enem, lá no início, ele cobrava uma questão de filosofia. Quando muito. No nosso último Enem foram 12 questões. E eu costumo dizer o seguinte: uma questão te elimina. E 12 faz um estrago, né? Faz ali um verdadeiro estrago. Então, aquele que não se interessa por filosofia, certamente não se interessa pelo modo de pensar coerente, lógico, sensato, sistemático. Pensar, todos pensamos. Mas pensar e expressar o pensamento com coerência não é mérito de todos. Não é verdade? Na minha período de formação também, a disciplina que mais me identificou, aquela passagem do Platão, que roga numa caverna está morto. Um grupo de pessoas, não foi? Positivo. Sim. Na caminhada ele viu uma luz ao fim do túnel. Daí surgiu até um trabalho de pesquisa, né? De um livro, virou livro, porque diz, a vida é para seguir. Exatamente. Você está falando da alegoria da caverna do Platão, né? O mito da caverna. É um dos temas mais importantes da filosofia também, que digamos muita grandeza. E é interessante porque até hoje se discute essa temática. Na verdade, quando perguntam a Platão, Platão, qual é a diferença entre uma pessoa ignorante e uma pessoa sábia? É daí que ele vai começar a sistematizar o mito da caverna. Ele diz: imagine pessoas que desde o nascimento estão dentro de uma caverna, que vivem apenas uma realidade sensível, que só acreditam naquilo que elas veem, que elas tocam, que elas sentem, que elas ouvem, e elas ignoram que tem uma realidade fora da caverna.
E imagine que uma dessas pessoas descontentes decide quebrar a corrente e sair da caverna. A primeira coisa com que ela vai se deparar é com a luz do sol. É uma metáfora. Isso. A luz do sol representa a luz da razão, a luz do conhecimento. Então, o indivíduo ele está virando, está se voltando contra aquela realidade sensível, porque agora ele está percebendo que há uma realidade inteligível, racional, né? Uma realidade racional e que, portanto, é capaz de explicar a realidade. É tão importante a gente mergulhar nesse campo que aquilo que é verdade para mim não pode ser para você, né? A gente vê a vida de forma diversificada. Isso que é o bom de conhecer e interagir com a filosofia. Sem sombra de dúvida. É interessante porque pensadores como Sócrates e Platão, eles entendiam assim. Vamos pensar aqui no conceito de justiça. Se a gente vai discutir o que é justiça, se para mim justiça tem um significado, e se para você justiça tem outro significado, então, ao certo, nós nunca saberemos o que é ser justo. Então, para a filosofia, nós deveríamos buscar uma verdade que se aproximasse de um grau de universalidade, de objetividade, ou seja, que se distanciasse um pouco da opinião, do senso comum. Mas qual é a grande finalidade da filosofia? É criar conceitos, é procurar explicar a realidade a partir da criação de conceitos. Dentro de tudo isso, impacto e significativo da filosofia. Quem tem impactado o significativo mais propício para a gente levar um conhecimento? Pronto. As pessoas costumam dizer assim: a filosofia é uma disciplina que ajuda a pensar. Ó, pensar todo mundo pensa. É uma característica inata de todo ser humano, né? E é a única característica inata de todo ser humano. Capacidade de pensar. Qual é o diferencial da filosofia? Ela vai te ajudar a orientar os teus pensamentos. Pensar, todos pensamos, mas nem todos pensamos com coerência, com sensatez. Então, como ela traz sempre um porquê, mas por quê? Por quê? Por quê? E quanto mais porquês você responde, mais você se aproxima da verdade. E é por isso que a filosofia é tão questionadora. Quando se fala de filosofar, a gente vai entrar um pouquinho na filosofia de gênero. Como é que acontece tudo isso? Pronto. Eu costumo dizer que desde a sua origem, a filosofia ela tem um olhar masculino, né? Se a gente pegar, por exemplo, lá na antiguidade, a Hipátia foi tida como uma das maiores filósofas de todos os tempos. E, no entanto, a história da Hipátia é sufocada, é abafada. Por quê? Porque a própria filosofia ela fala muito do Sócrates, Platão, dos pré-socráticos, de Aristóteles, dos helenísticos, da filosofia medieval, mas a Hipátia foi ficando de lado. Pouquíssimos alunos sabem a história de Hipátia. E Hipátia, ela foi instruída em todas as áreas do conhecimento. Ela era tida como a mulher mais sábia do seu tempo. Inclusive, a sabedoria dela ultrapassava a sabedoria de muitas pessoas, né? De muitos homens. E ao longo da história da filosofia, nós temos várias outras. Por exemplo, vamos pegar aqui a Simone de Beauvoir, né? Esposa de Sartre, Jean-Paul Sartre, uma filósofa existencialista que vai discutir sobre a condição da mulher na sociedade. Né? A gente costuma dizer que ela foi uma grande feminista. Inclusive, questão que já caiu no Enem. Uma frase da Simone de Beauvoir, retirada de uma obra dela chamada O Segundo Sexo, que dizia assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, vamos pegar bem que uma situação corriqueira. A família, quando está esperando um bebê, aí faz o chá de bebê, né? Faz o chá de bebê. Ah, é menino, é menina. A Simone de Beauvoir diria, ela vai nascer do sexo feminino ou masculino, mas o que ela vai ser na vida dela, se ela realmente vai querer seguir isso aí adiante, isso aí ninguém sabe. Não é algo pré-definido. Então, não se nasce homem, não se nasce mulher. Torna-se a partir do momento que você vai realizando escolhas. Então, tipo assim, de certa forma, ela influenciou, né, esse contexto, o conhecimento diversificado, que era muito novo, como foi uma das mulheres que mais se alavancou, né, a filosofia, né? Sem sombra de dúvida. E veja que essa é uma pauta recente, né? Os movimentos sociais, eles estão aí discutindo as questões do feminismo. É uma pauta, aspas, eu digo recente porque é trazida pelos novos movimentos sociais, uma vez que os antigos movimentos sociais tratavam mais de questões sindicais. Mas é uma pauta que não foi colocada ainda uma pedra, né? Um ponto final. Haja visto a condição crescente de casos de feminicídio no Brasil e, em especial, no nosso estado.
Então, é uma situação que precisa ser revista, precisa ser repensada. Essa ideia de que a mulher é o sexo frágil, essa é uma ideia completamente ultrapassada. De tanto isso, de vários conhecimentos, estão pedindo agora para você citar um pouquinho no contexto pessoal, assim, como você se vê hoje, especialista nesse campo da filosofia, como é que você imaginaria que pudesse melhorar? Essa pergunta chegou do Pronto. seguidor, a gente não tem que fazer, não está no nosso Claro, roteiro. claro. Olha só, o primeiro passo é tentar vencer esse preconceito em relação à disciplina, né? Como eu disse, é uma disciplina que sofre bastante preconceito. Então, o primeiro passo é procurar olhar a filosofia com um olhar de ciência, com o olhar de uma disciplina que pretende se firmar como um conhecimento criterioso, rigoroso, livre de qualquer achismo, de qualquer subjetivismo. E valorizar também a filosofia em sala de aula é reconhecer a necessidade de um pensar correto, coerente, tá? Então, o profissional de filosofia, ele é bastante desvalorizado, muito desvalorizado dentro da academia e fora dela, né? E fora dela. Eu vou dizer até aqui uma coisa que vira e mexe os alunos me perguntam: professora, para fazer filosofia tem que ser muito doidona, tem que ser muito pirada? Não, não tem. Não precisa ser muito doidona nem muito pirada. Só precisa aprender a enxergar o mundo e a vida com admiração, né? E com senso crítico e boa vontade. Tipo assim, dentro de tudo isso, experiência marcante. Assim, que você já está um tempinho de vários Tá. contextos, no campo público e privado, especialista na área. Experiência mais marcante que, tipo assim, que possa contemplar com a gente aqui. Olha, eu sou funcionária pública há 24 anos. E a minha primeira experiência no estado foi numa escola que ficava no bairro São Sebastião, né? Eu trabalhava lá à noite com a turma de EJA. Eu fiquei lá há pouco tempo porque a escola era uma escola cedida para o estado. O prédio era da prefeitura. Passou muito tempo, realmente muito tempo, uns 10 anos depois, eu reencontrei um senhor que havia sido meu aluno na EJA. Encontrei com ele ocasionalmente aí numa loja, no centro da cidade. E eu não o reconheci. E ele andava com a esposa e uma filha. E ele disse: professora, a senhora lembra de mim? E eu disse: meu Deus, morro de vergonha quando alguém pergunta isso. Eu disse: amor, eu já te vi em algum lugar do meu passado. Eu não sei exatamente em qual período. Ei, Aí ele disse: fui seu aluno, lá na escola X, há uns 10 anos. Eu disse: meu Deus, que coisa boa. Aí ele disse: ó, essa aqui é minha esposa e essa aqui é minha filha, Loisiana. Coloquei o nome dela em sua homenagem. Eu desabei, fiquei sem chão, porque para mim foi assim uma grata surpresa. Ele disse: professora, eu coloquei o nome dela igual ao seu, não só porque eu acho seu nome bonito, mas porque eu aprendi a admirar a senhora e o respeito que a senhora tem pela sua disciplina. Então eu achei isso fantástico. E eu queria que a minha filha fosse mais ou menos assim, né? Então, na pandemia, eu tive Covid 3 vezes. Por 2 vezes eu fui ao médico e quando cheguei lá na pandemia, todo mundo de máscara, de óculos, ninguém se reconhecia. E por 2 vezes eu fui atendida por 2 ex-alunos que disseram: tia, a senhora não está me conhecendo, não? E eu disse: meu filho, de máscara, de óculos, quem aqui conhece? E ele disse: sou fulano de tal, fui seu aluno em escola tal. Vamos lá na sala ao lado, que é outro aluno seu, outro ex-aluno seu que está lá também atendendo. Então, para mim, é gratificação. Quando você é escolhida professora homenageada de uma turma, não tem preço. Não tem sempre eu preço. converso com as minhas filhas, que são uma tá na universidade, outra tá no médio. Rapaz, eu queria que você fizesse essa prova de filosofia comigo. Tipo assim, que eu hoje viajo nesse contexto e foi uma das disciplinas que eu mais me empolgou no terceiro grau, na época que eu estava fazendo pedagogia, quando eu me encantei pela filosofia. Mediante tudo isso, vamos dar um conselho assim para os novos que acadêmicos que vão entrar, como é que essa empolgação para quem vai iniciar no campo da filosofia? Olha, eu digo que não só no campo da filosofia, mas em qualquer área. Um aluno, essa semana, ele me abordou quando eu fiz pergunta. Ele disse assim: professora, dá para viver da filosofia? Ou seja, financeiramente falando, tem algum benefício? Eu disse para ele: você acha que todo médico ganha o mesmo salário? Não. Se você consegue, o médico ganha o mesmo salário? Não. Se você consegue se destacar, se você consegue ir além daquilo que os outros esperam, vai ter espaço de trabalho para você. Agora, se você é uma pessoa extremamente acomodada, não vai ter espaço para você.
Pegue aí um médico especialista e um clínico geral, né? Então, assim, a sociedade, ela vai te escolher ou ela vai te escantear dependendo daquilo que você tem para oferecer para ela. Então, se qualifique, dê o seu melhor, né? Se especialize. Para quem está chegando agora, nós estamos debatendo um tema de extrema importância, que é a filosofia, que é o núcleo de todas as outras ciências. Todas as ciências aqui foi derivada da filosofia, por isso é de suma importância a gente estar debatendo e reviver esse momento e mostrar a importância que jamais pode morrer, né? No nosso contexto Verdade. escolar. Diante de tudo isso, como a senhora vê o futuro da filosofia, que o especialista, que ela possa ter mais inclusiva nos longos anos? Pronto. Eu acho que uma das formas de tornar a filosofia cada vez mais inclusiva nesse processo educativo é o Enem. Porque hoje em dia, todo aluno, quando entra numa escola, vou começar pela família. A família, quando escolhe uma escola, ela escolhe objetivando o quê? Resultado. E qual é o resultado? É o resultado no Enem. Então, quanto mais questões de filosofia forem cobradas no Enem, maior será esse espaço que a filosofia vai passar a ocupar, né? Com certeza. É tão bom a gente voltar um pouquinho, viajar lá pela a Grécia Antiga, que é o berço do conhecimento, e resgatar, né, o conhecimento, né? Sim. Que nós devemos muito, né? Devemos sim. Os gregos, eles foram fantásticos, porque eles criaram ali uma verdadeira sistematização do conhecimento. Graças a ele, hoje nós temos o nosso modo de pensar e de perceber a realidade mais estruturada. Dentro do campo filosófico, é uma mensagem que a pessoa que está desmotivada, que quer fazer filosofia, mas não acredita em si mesmo, que possa ter sucesso. Eu vou trazer aqui uma temática socrática. Primeiro é buscar o autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os homens. Se você não se conhece, você não sabe o que você quer. E aí eu vou lá para aquele trecho do filme Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho segue. Agora você só não pode reclamar, né? Então tudo começa pelo autoconhecimento. Comece identificando qual é a área do conhecimento com a qual você tem mais afinidade. Depois, dentro dessa área do conhecimento, o que é que mais te encanta? E aí, segura na mão de Deus e vai. Vai fazendo a sua parte que tudo vai dar certo. Sonhos e conquistas com a filosofia. Iniciamos nossa entrevista, ele disse que almejava outros campos. A filosofia e achou, e você está hoje com muito zelo, com muita precisão, e respira educação dentro do campo da filosofia. Respira educação, como eu já disse. Eu já tenho 24 anos de educação. E, assim, a filosofia já me levou aos bancos da Universidade Federal, tanto quanto aluna de graduação, de pós-graduação, como professora. Já ministrei 27 disciplinas na UESP também. Então, já fui professora homenageada de turmas também da UESP, da UAP. Então, para mim, eu só tenho que agradecer. Graças à filosofia, hoje eu tenho o que tenho e sou o que sou. Sou reconhecida pelo meu trabalho e, graças a Deus, tenho uma gama infinita de amigos e de pessoas que me dão ali todo o suporte diariamente. Professora, muitíssimo obrigado. Conhecimento nesse curto espaço de tempo, mas foi acima da média. Eu queria muito trazer, vivenciar esse momento, assim, ó, estou arrepiado de voltar. 2011, 2012, eu estava cursando pedagogia, que pagou essa disciplina que é de muita grandeza, que espera que está estou emocionado, porque filosofia é o campo da vida, é o campo do conhecimento, é vivenciar a história e ver, não deixar morrer. Exatamente. Entendeu? Muitíssimo obrigado. E aqui está a caneca pensada e projetada. Eu acho que tem algumas fotos que possam representar esse momento que nossa passagem no campo da filosofia. Meu Deus do céu! Abre e veja aí. Eu acho que tem uma foto lá das cavernas, tem um Sócrates. Estou curiosa. Olha aí. Gente, olha o símbolo da filosofia, minha logo. Mas não. Gostei. Perfeito. Perfeito. Vai ser meu xodó a partir de agora. Então, gente, hoje foi um tema que eu vivi, eu emocionei, discuti. Tem tudo a ver com o campo do conhecimento. Você precisa conhecer e valorizar mais a filosofia. Sem dúvida. Muitíssimo obrigado, que Deus proteja e que possa voltar outras vezes, para a gente abrilhantar o programa Tardear, levar conhecimento de precisão e o Tardear faz melhor. Muitíssimo obrigado. Estou à disposição. Sempre que precisar, só chamar.